candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, diz que quer retomar direitos trabalhistas e ampliar para entregadores e também alterar pontos da reforma trabalhista. Nesse vídeo a gente vai analisar essa situação, explicar o que quer ser mexido e quais são as questões trabalhistas envolvidas nessa promessa de campanha trazida pelo candidato à presidência. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado especialista em direito do trabalho. Mais um vídeo aqui para o nosso canal Dica Trabalhista. E hoje, gente, a gente vai falar mais uma vez sobre direitos trabalhistas. O nosso canal é chamado Dica Trabalhista, a gente vai falar sobre direitos trabalhistas. Entretanto, tivemos uma fala do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tratando sobre direitos trabalhistas. Então aqui eu quero conversar sobre a parte jurídica. Então nesse vídeo, qual que é a minha ideia aqui? Eu já fiz um vídeo tratando sobre questões que o governo Bolsonaro tem a intenção de mexer, questões trabalhistas. E agora também quero tratar sobre questões trabalhistas que o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, quer mexer. Então, nesse vídeo, a ideia é não falar sobre política, mas se ater às questões trabalhistas, direitos trabalhistas que tem aqui envolvido na fala. Você pode perfeitamente deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema, não tenho nenhum problema. Agora você, meu amigo hater, que vai querer me taxar de lulista, de bolsonarista, enfim, será um prazer te bloquear e te ver fora do meu canal, porque aqui a ideia, gente, é falar sobre fatos e trazer aqui questões trabalhistas. Maravilha, gente? O nosso canal não é voltado para a política, não tenho qualquer político de estimação, mas a ideia aqui é falar sobre os direitos dos trabalhadores e é isso que o pessoal que me acompanha quer saber. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos aqui direto para as informações. Gente, eu fiz um vídeo tratando sobre essa questão. Bolsonaro, ele tem lá um histórico de querer flexibilizar os direitos trabalhistas, mexer em algum certo ponto no FGTS, mexer também em algumas coisas relacionadas ao PIS, por conta lá do estudo GAET e por aí vai. E agora eu também quero tratar um pouquinho sobre o Lula. O Lula também quer mexer em alguns pontos voltados a direitos dos trabalhadores. E é esse que o trabalhador quer saber e eu quero tratar sobre isso nesse vídeo. E para isso eu trouxe uma reportagem e olha aqui a reportagem. Lula quer retomar direitos trabalhistas e ampliar para entregadores. O ex-presidente afirmou que essa será a sua intenção desde o primeiro dia de governo. Vamos aqui entender, gente, o que ele quer mexer, porque ele também trata aqui sobre a reforma trabalhista. Eu vou trazer para vocês a minha análise técnica sobre a reforma trabalhista, sobre o que foi prometido e também os direitos que o Lula quer implementar no seu governo. Olha só, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai trabalhar desde o primeiro dia de governo, se eleito, para garantir a retomada de direitos trabalhistas, incluindo os trabalhadores de aplicativo, como motoristas e entregadores. E aqui abre aspas para o Lula. Acabaram com a carteira profissional. Eu quero saber cadê os empregos criados pela carteira verde e amarela. O que nós temos são milhões de trabalhadores na economia informal, sem nenhum direito, sem descanso semanal remunerado, trabalhadores sem direito a férias, sem direito à Seguridade Social e eles ainda inventaram que as pessoas são microempreendedores. Lamentou aqui o Lula. Gente, sobre essa declaração, pode deixar aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha dessa fala do presidente. Do ponto de vista da alteração na lei trabalhista, o que eu posso te assegurar é que lá em 2017, quando o presidente Michel Temer trouxe a reforma trabalhista, trouxe os motivos para poder reformar a lei trabalhista, o principal argumento era a geração de emprego. Vamos mexer nos direitos dos trabalhadores, alterar alguns direitos dos trabalhadores, porque com isso nós vamos trazer novos postos de trabalho, vamos aumentar a contratação por parte das empresas. E isso, gente, do meu ponto de vista,
essa promessa não se concretizou. A reforma trabalhista é de 2017, estamos no ano de 2022 e eu entendo que essa promessa de geração de emprego não se concretizou. Estamos no ano de 2022, batendo lá 12 milhões de desempregados. Então, para mim, nesse ponto, a reforma trabalhista, essa promessa de geração de emprego em troca de flexibilização de direitos, do meu ponto de vista, essa promessa não se concretizou. Deixa para mim aqui nos comentários se você acha que a reforma trabalhista foi boa, foi ruim, e se a promessa da reforma trabalhista de geração de emprego se concretizou ou não. Deixa para mim aqui nos comentários. Olha só, o candidato do PT ao Planalto afirma que irá rever pontos da reforma trabalhista, aprovada por Michel Temer, mas que não voltará com a CLT antiga, mas modernizará o texto, prevendo novas formas de trabalho. Aqui, gente, um ponto é o seguinte, ele fala que ele vai rever pontos da reforma trabalhista, mas ele não especifica quais pontos ele vai rever. Então é uma fala bem generalista, não dá para especificar que ponto que vai ser mexido na legislação. Rodrigo, mas e a sua opinião sobre a reforma trabalhista? Existem pontos bons e existem pontos que eu entendo que não foram bons, tá, gente? Ponto bom, Rodrigo. Hoje quem falta em audiência trabalhista, o trabalhador entrou com o processo, só que aí deixou o processo lá, não compareceu, abandonou o processo, esse trabalhador vai ser condenado a pagar custas processuais por isso. Então esse foi um ponto bom da reforma. Um ponto ruim, aos meus olhos, foi permitir a demissão em massa. A reforma trabalhista autorizou que centenas de trabalhadores fossem demitidos, ou seja, autorizou a demissão em massa sem qualquer negociação sindical. Então antes, para demitir um trabalhador, 10, 5, você poderia. Vai demitir 2.000 trabalhadores, 1.000 trabalhadores, tinha que negociar com o sindicato. A reforma trabalhista liberou essa questão da demissão em massa. Então esse foi um ponto que eu acho que foi muito prejudicial para os trabalhadores. E segue aqui. O ex-presidente deu como exemplo os trabalhadores de aplicativos. O que nós queremos é que esse trabalhador tenha direitos, que ele possa ter Natal, Ano Novo, são esses direitos que podem ter certeza, se a gente ganhar as eleições a partir do 1º de janeiro, a gente vai começar a discutir os direitos do povo brasileiro de volta. Nós abolimos a escravidão em 1988 e não queremos mais ser escravo de ninguém. Então aqui ele traz a proposta de trazer direitos trabalhistas para os entregadores de aplicativo. Aqui está incluso Uber, iFood e por aí vai esse pessoal que trabalha. Lula também voltou a falar em reajustar os salários mínimos acima da inflação. Então aqui tem mais uma questão trabalhista. Esperem e se preparem porque a partir de janeiro o salário mínimo vai aumentar todo ano, de acordo com o crescimento da nossa economia. Porque tem 20 milhões de aposentados, todos ganhando salário mínimo e quase 59 milhões de pessoas ganhando até um salário mínimo, afirmou o candidato. Para conseguir realizar as medidas, Lula pediu para os eleitores que votem em candidatos aliados à sua base. Um presidente da República tem que ter um time. O meu time são candidatos e deputados que vão me ajudar a desfazer aquilo que Temer e Bolsonaro fizeram. Aqui, gente, é um fato. Para que uma pauta seja colocada em prática e que avance, precisa ser aprovada no Congresso e no Senado. Se o presidente não tiver membros no Senado ou na Câmara, é muito mais difícil de ser aprovado qualquer lei desse candidato. Então tem essa questão que de fato realmente acontece, tem que ter apoio, tanto Lula quanto Bolsonaro tem que ter apoio no Congresso ou até mesmo no Senado para suas pautas seguirem em frente. Gente, aqui a princípio é isso que eu queria falar para vocês. O presidente fala de mexer na reforma trabalhista, mas não fala os pontos que ele vai mexer, fala que pretende trazer alguns direitos para os trabalhadores de aplicativo e também traz a questão da reforma trabalhista. Gente, é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.